Mas eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado das Escrituras que muito tem falado ao meu coração quando se trata da igreja, já que hoje nós estamos completando 6 anos de plantação, e nós estamos aqui plantando uma igreja. Eu quero compartilhar com vocês um texto que fala sobre igreja, sobre a existência da igreja, a identidade, a nossa missão, os princípios e valores que uma igreja bíblica deve ter. E eu quero compartilhar com você um texto que explodiu no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Abram lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abram lá as Escrituras, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero fazer uma leitura do verso 1 até o verso 10. Então abra lá, abra as Escrituras, conecte a sua Bíblia digital, mantenha sempre aberta as Escrituras para meditarmos na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, e não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ajuda a Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, através da Tua santa palavra. Abra as nossas mentes e corações para entendê-la. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesse momento, para entendermos a palavra do Senhor e ministra, ó Deus, no coração da Tua igreja, essa palavra tão preciosa. E tem misericórdia de mim, Pai, ajuda-me a ser fiel às Escrituras, não acrescentando e nem diminuindo, mas entregando aquilo que está escrito. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 1 Tessalonicenses, como sempre digo aqui, quando selecionamos um livro das Escrituras, precisamos explicar o contexto,
da importância desse livro dentro das Escrituras. O autor da primeira carta aos Tessalonicenses foi o apóstolo Paulo. Ele foi o autor e isso é muito bem provado. A data que ele escreveu foi mais ou menos entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. Os destinatários foram os cristãos da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque em Atos capítulo 17, Paulo plantou essa igreja na cidade de Tessalônica. Qual foi a ocasião em que ele escreveu isso aqui, essa carta? É quase certo que Paulo escreveu a sua primeira epístola para os Tessalonicenses de Corinto, quando ele estava na cidade de Corinto, onde Silas e Timóteo, também remetentes das cartas, haviam se juntado a ele. Qual é o propósito de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses? Foi assegurar aos cristãos Tessalonicenses do amor que Paulo tinha por eles e instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno. Então, qual é o conteúdo principal da primeira carta e da segunda carta aos Tessalonicenses? O tema principal é a parousia de Cristo. O que é isso? Parousia fala sobre o retorno. A segunda vinda de Cristo, o grande e majestoso retorno de Cristo aqui nessa terra. Pois bem, deixa eu falar um pouquinho o contexto da igreja de Tessalônica, porque foi Paulo que plantou essa igreja. E na sua segunda viagem missionária, Paulo plantou igrejas nas províncias da Macedônia e da Acaia. Só para você se atualizar, a Macedônia, ela fica ao norte da atual Grécia. E a Acaia, ela fica no sul da atual Grécia dos dias de hoje. E Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Então era uma cidade comercial, extremamente movimentada, cosmopolita, tinha muitas pessoas que iam para Tessalônica para trabalhar, para comprar, para vender. E aí Paulo, ele tem uma ideia estratégica de plantar uma igreja bíblica em uma das principais cidades daquela época, que era Tessalônica. A sua população era estimada em 200 mil habitantes, uma cidade grande, né? Aos moldes de Santa Catarina. E durante um tempo chegou a rivalizar com Constantinopla como candidata à capital do mundo. Então era uma cidade importante, era uma cidade destacada no comércio e em tudo que ali acontecia. Paulo utilizou a via Egnádia, que ligava o Oriente ao Ocidente, e assim entrou na Europa. Então essa via era muito importante. Essa via, ela dava ligação entre o Oriente e o Ocidente, e através dessa via tão usada naquela época, Paulo adentrou na Europa para poder plantar essa igreja. Permita-me trazer para vocês só uma nota histórica sobre essa via, que diz assim: a grande estrada romana, a via Egnádia, começava em Neápolis e passava por Filipos, passava em Anfípolis, Apolônia e Tessalônica, depois passava para o oeste, atravessando a Macedônia até a praia do mar Adriático, em Tiarríquio, de onde os viajantes podiam atravessar o mar para a Itália, por ser um lugar muito importante. As campanhas missionárias de Paulo foram muito facilitadas onde havia boas estradas, as rodovias expressas do mundo antigo, para ajudar o seu progresso. Olha que interessante. Os missionários viajaram 53 quilômetros para Anfípolis, 43 quilômetros para Apolônia e então 56 quilômetros para Tessalônica. Então, para vocês verem que Paulo, Silvano e Timóteo andaram muito para chegar naquela terra. E lembre-se que naquela época eles não tinham cavalo, no caso deles não tinha jumento, não tinha camelo, né? Não tinha carroça, era tudo a pé. E eles chegaram a Tessalônica. Pois bem,
Diante dessa introdução, antes de entrar no texto sagrado, eu quero perguntar para você o seguinte: o que é uma igreja? O que é uma igreja? Através dos tempos, os batistas se têm notabilizado pela defesa de alguns princípios sobre o que é a igreja. Por exemplo, nós defendemos em primeiro lugar que a igreja, ela aceita as escrituras como única regra de fé e prática, tá? A igreja, ela tem as escrituras como única regra de fé e prática. E nada substitui as escrituras, nada subtrai as escrituras, nada compete com as escrituras. Nada. Nem as nossas experiências espirituais, experiências pessoais, nem o conhecimento humano, nem a tradição. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e a nossa experiência, a nossa tradição, o conhecimento humano se submete às escrituras. Outra coisa que nós defendemos é o conceito de igreja. Olha que interessante. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Isso é a igreja. Agora, guarda isso aqui. A igreja é formada de pessoas regeneradas, falaremos sobre isso, e biblicamente batizadas. E é uma igreja local. Nós defendemos também, isso é uma característica da igreja, a separação entre igreja e Estado. Entretanto, a igreja ela é pioneira nesse conceito. A Igreja Batista, em seus primórdios, sempre defendeu isso diante da Inglaterra, que a igreja ela deve ser separada do Estado e não se meter no Estado. Nós defendemos a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus e a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então, esses são princípios que nós defendemos. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no capítulo 8º, diz o seguinte: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Agora, é interessante que o Catecismo da Nova Cidade, que é um compêndio que foi escrito pelo pastor Jim Keller, que faleceu ano passado de câncer, ele falando sobre igreja, catecismo é um método de ensino através de perguntas e respostas, né? E na pergunta 48 fala assim: o que é igreja? Aí a resposta é fenomenal e bíblica. Eles responderam assim: Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto ama, segue, aprende e adora a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida em conjunto e seu amor uns para com os outros. Então isso aí, igreja são pessoas que Deus escolheu para a salvação. Igreja prefigura o reino de Cristo aqui nesse mundo, não de maneira plena, porque Jesus voltará, mas é como se fosse um emblema do reino de Deus aqui na terra. E a igreja ela é constituída de pessoas regeneradas. O que é uma pessoa regenerada? É uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, que foi convertido. A igreja é de pessoas convertidas e biblicamente batizadas, como Jesus ensinou. Porque essa foi a ordem de Jesus em Mateus 28. Ele falou: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a nossa missão é isso: fazer discípulos, batizar novos convertidos, ensinar a palavra de Deus. Então isso é igreja, gente. Eu estou trazendo para vocês esses conceitos, porque são estes conceitos que nós defendemos sobre igreja. Pois bem, deixa eu chamar a sua atenção para a exposição do texto. Porque aqui, Paulo está tratando com uma igreja que ele plantou. E essa igreja bíblica, cristocêntrica, Paulo teve muito orgulho dessa igreja, muita alegria dessa igreja.
Agora deixa eu apresentar para vocês, no verso 1, a saudação. A saudação que Paulo fez nessa igreja, como ele fazia em todas as suas epístolas, quando diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. Em várias epístolas, Paulo ele se expressou dessa maneira. Mas deixa eu ressaltar para você aqui 3 pontos, só nesse primeiro versículo. Primeiro, os remetentes da carta foram quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Eles são os remetentes desta carta. Silas e Timóteo eram companheiros de Paulo nessa viagem missionária, e o apóstolo inseriu os nomes deles na carta. Então Paulo, ele foi gentil, porque foi Paulo que escreveu. Mas como ele teve como companheiro Silas e Timóteo, ele inseriu o nome dos companheiros também na carta. Esses homens, esses remetentes da carta, eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja. Eram pastores e não exploradores do rebanho. Homens sérios que nós nos espelhamos. Agora, Paulo, gente, deixa eu apresentar para vocês um pequeno documento. Nós não sabemos da exatidão desse documento, mas alguns históricos a utilizam para falar sobre Paulo e sua estética, né? Dizem assim, o sentido do nome Paulo é pequeno, né? O sentido do nome Paulo. Alguns documentos o descreviam como um homem calvo, de pernas tortas, forte na estrutura, pequeno no tamanho, com sobrancelhas que se encontravam, nariz um tanto grande, mas cheio de graça, pois às vezes parecia homem e às vezes tinha rosto de anjo. É um documento antigo, nós não sabemos a exatidão dessa imagem, mas é um documento muito, muito antigo falando de Paulo, como ele era. Ele era um verdadeiro garrincha da fé, né? Pernas tortas, calvo, né? Tipo pastor assim, né? Não sabemos, mas era um homem de Deus. Quem era Silvano? Silvano é o nome próprio romano Silas, que na versão grega, a palavra Silvano é a palavra Silas. Silas é mencionado como um líder entre os irmãos, está lá em Atos 15. Igual a Paulo, ele também era um cidadão romano, esse Silas. Ele acompanhou Paulo na segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Ele foi preso e açoitado com Paulo em Filipos. Ele engajou-se com Paulo na evangelização de Tessalônica, Bereia e Corinto. Seu ministério em Corinto é mencionado com honra por Paulo, como está em 2 Coríntios capítulo 11. Timóteo, quem era Timóteo? Ele era nativo de Listra e ele teve um pai grego e uma mãe judia. Ele juntou-se a Paulo e Silas na segunda viagem missionária em Listra e também em Filipos, Tessalônica e Corinto. Ele esteve com Paulo em sua terceira viagem missionária e foi enviado por ele com uma missão especial na Macedônia e Corinto. Timóteo acompanhou Paulo na Ásia em sua última viagem para Jerusalém. E foi Timóteo que residiu em Éfeso. Ele foi pastor na cidade de Éfeso durante muitos anos. E ele foi a última pessoa, uma das últimas, né, além de Lucas, que visitou Paulo antes do seu martírio. Então esses 3 homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, foram homens de Deus que enviaram essa carta para os Tessalonicenses. Por exemplo, os destinatários, né? Interessante, eu quero apresentar para vocês 2 características que nos chamam a atenção quanto aos destinatários, porque no verso 1, ele diz assim, a igreja dos Tessalonicenses. Aqui Paulo, ele está se dirigindo à igreja em Tessalônica, mas falando que a igreja é do povo, dos Tessalonicenses. A igreja não é uma propriedade da cidade. A igreja não é simplesmente um patrimônio da cidade. Paulo está dizendo aqui que a igreja é do povo, é dos Tessalonicenses. A igreja ela não é só um prédio, uma instituição determinada na cidade, mas um povo, o povo que recebe a Cristo como Senhor. Mas Paulo destaca aqui também que era uma igreja estabelecida em Deus, porque o versículo 1 diz assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai,
e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não tem vida própria. Ela vive para Deus, ela depende de Deus. A igreja, ela depende de Deus, ela é de Deus. É por isso que Paulo, ele usa essa expressão para dizer o seguinte: a igreja verdadeira é uma igreja teocêntrica, que está em Deus Pai, e é uma igreja cristocêntrica, que crê nas obras de Cristo. É isso aí. Então, só nesse começo, Paulo está ensinando essas verdades. Mas depois, ele fala das bênçãos da carta. Olha que interessante quando ele diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês. Muito lindo. A graça é favor imerecido. A graça é um presente que Deus nos deu sem nós merecermos. Isso é graça, a salvação. A paz é o resultado da graça. A graça é a causa, a paz é o efeito. Essas duas bênçãos falam da causa e do resultado da salvação. A graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. É muito lindo. A graça fala da nossa salvação e a paz fala do resultado. Olha que lindo, né? A paz com Deus. Porque antes estávamos separados de Deus, mas quando a graça nos alcançou, agora nós temos paz com Deus, porque éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Olha que lindo. Certa vez um comentarista bíblico, ele falando sobre esse versículo, ele escreveu assim: ele diz que para o judeu a paz era o bem-estar espiritual, que provinha de um relacionamento certo com Deus. Para o cristão, expressava abrangentemente a reconciliação com Deus e as bênçãos consequentes dadas ao seu povo por intermédio de sua ação grandiosa em Cristo. É isso. Para o cristão, essa paz é a bênção que nós recebemos de Deus, que é fruto da graça. É por isso que Paulo fala que a graça e a paz estejam sobre vocês. Amém? Mas agora, da saudação, Paulo ele passa para a gratidão. Olha o verso de 2 a 5. Ele começa a agradecer por aquele povo, aquela igreja matuta, abençoada, quando ele fala assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Olha o verso 3. Lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Olha que lindo. Primeiro, Paulo está destacando o testemunho sincero que aquela igreja tinha. O testemunho sincero. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, era uma igreja nova, gente. Olha só que fenomenal. Paulo, em Atos 17, ele plantou essa igreja em 3 semanas. Olha que fenômeno, que milagre. Em 3 semanas, ele constituiu essa igreja em Tessalônica. E eles eram novos na fé. Apesar de serem novos na fé, tinha as marcas da maturidade. E eles possuíam as 3 virtudes cardeais da fé cristã. Das virtudes cristãs. Eles tinham fé, amor e esperança. Então, é interessante que Paulo, no verso 3, ele fala da operosidade da fé, ele fala da abnegação do amor e ele fala da firmeza da esperança. Olha que lindo que Paulo está destacando. Olha só, vamos entender essas expressões. Operosidade da fé. Paulo está destacando a fé porque a fé é a fé que produz obras. A fé. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Isso que é lindo. Quando uma pessoa é convertida e crê em Jesus, ela se torna altamente engajada no reino de Deus e na igreja. E é isso que Paulo está destacando. Olha, eu me lembro de vocês e eu me alegro quando eu me lembro da operosidade da fé de vocês. A fé de vocês é operante, é engajada,
é vibrante. Eu tenho visto como vocês têm trabalhado pelo reino e pela igreja. É tão interessante que a palavra traduzido por operosidade significa, no grego, trabalho ativo ou todo trabalho cristão governado e energizado pela fé. Amados, está aqui. Paulo está destacando que uma verdadeira igreja que pertence a Deus é uma igreja operosa na fé, cujos crentes são altamente engajados no reino de Deus e na edificação da igreja. Isso é uma marca de uma verdadeira igreja que Paulo está destacando aqui. Uma outra marca é o amor, a abnegação do amor, porque o amor produz serviço. A palavra usada por Paulo para abnegação significa o seguinte: trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo que envolve suor e fadiga. A abnegação no amor. Paulo está dizendo que a marca principal de uma igreja é a abnegação através do amor. É a igreja que trabalha com amor, que faz as coisas com amor, que é engajada através do amor. E isso envolve, sim, cansaço, fadiga, suor, lágrimas. Porque servir a Deus também é trabalho. Servir a igreja também é trabalho. E ele fala da esperança, firmeza na esperança. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. A palavra que Paulo usou para firmeza significa paciência triunfadora. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Firmeza da esperança é aquela igreja que está servindo a Deus na terra, está pregando o evangelho fora dos portões da igreja, ao mesmo tempo está servindo a igreja na edificação da igreja, mas ao mesmo tempo olhando para o céu, esperando o seu Senhor voltar. Porque ele mesmo disse nos evangelhos que bem-aventurado serão aqueles que serão achados quando o seu Senhor voltar e achá-los servindo. Então, amados, Paulo aqui, ele está destacando o testemunho daquela igreja. O testemunho da igreja de Tessalônica. Fé, amor e esperança. É tudo isto que nós também precisamos ter. Mas daí no verso 4, Paulo ele destaca que aquele povo era um povo eleito. Olha na sua Bíblia, quando diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu. A igreja é um povo que Deus escolheu para a salvação, em primeiro lugar, e segundo, para a missão. A missão. A igreja de Tessalônica era amada por Deus e eleita por Deus. Pelo seu testemunho, ela dava provas da sua eleição. A eleição precisa ser confirmada. Deixa eu chamar a sua atenção. A igreja é um povo eleito. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, como já vimos em Efésios capítulo 1. Mas o que evidencia que nós somos eleitos? A nossa vida, o nosso engajamento, a nossa abnegação, o nosso trabalho. Então a eleição, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser concretizada em atitudes e vida. É isso que Paulo está dizendo. Porque a eleição não é um estímulo ao comodismo, mas uma razão imperativa para a santidade. Está aqui. O que nos identifica como uma igreja eleita? Um povo eleito escolhido por Deus? A nossa santificação. A nossa vida de santidade. E a eleição não é desculpa para viver na carnalidade, no pecado, na inversão de valores. A maior evidência de que nós somos uma igreja eleita é a nossa vida santa, separada das influências deste mundo. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo: olha, vocês são uma igreja amada que Deus escolheu. Agora no verso 5, Paulo fala de um impacto. Olha o verso 5 comigo. Olha que lindo quando ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também
em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Olha o impacto. Quando Paulo fala assim, o nosso evangelho, ele estava se referindo ao evangelho de Cristo. Mas ele era tão compromissado com o evangelho, com a exposição, que ele fala que o evangelho era dele também. E porque ele foi autorizado para pregar o evangelho. Agora, olha o impacto que o evangelho teve na vida dessa igreja. Esse evangelho chegou à igreja de Tessalônica de 3 formas. 3 formas, ele fala no verso 5, em palavras. O apóstolo usou métodos inteligentes de abordagens para apresentar Jesus por meio das Escrituras. Então, quando ele fala em palavra, ele está falando o seguinte, olha, eu utilizei abordagens inteligentes para chamar a atenção de vocês, para alcançar a mente de vocês, para pregar as Escrituras. E é isso que Paulo fazia. De tal maneira que em Atos capítulo 17, que fala da pregação da igreja em Tessalônica, diz que ele entrou na sinagoga, essa era a estratégia de Paulo. Ele chegava a uma cidade, quando tinha uma sinagoga, ele frequentava a sinagoga e começava a falar de Jesus e a influenciar primeiro os judeus daquela cidade. E na sinagoga de Tessalônica diz que ele arrazoou, expôs, demonstrou e anunciou a Jesus. 4 palavras que falam das abordagens de Paulo. Arrazoou, o que significa isso aqui? Paulo dialogou com eles por meio de perguntas e respostas. Nós chamamos isso de dialética. É o ensinamento através de perguntas e respostas. Então Paulo, de maneira inteligente, usando as palavras, ele está dizendo o seguinte, vocês sabem como eu cheguei a vocês. Usando palavras, dialogando com vocês. Mas daí ele usa a palavra expôs. A palavra expôs significa que ele explicou para eles o conteúdo do evangelho, porque pregar é explicar as escrituras e aplicá-la. Então Paulo dialogou e Paulo explicou as escrituras para todos eles. Mas ele usa uma terceira palavra, demonstrou. A palavra demonstrou significa, é um termo que significa colocar lado a lado e apresentar evidências. O que Paulo fez? Ele dialogou, ele explicou e ele colocou lado a lado de Jesus a lei de Moisés, a profecia dos grandes profetas, mostrando que tudo isso se cumpriu em Jesus. Ele demonstrou de maneira sistemática, de maneira acurada, evidenciando quem Jesus era. E a 4ª palavra, anunciou, isso é, ele contou a história de Jesus. Vocês estão entendendo? Paulo, ele usou de inteligência para alcançar primeiro a mente das pessoas. É assim, gente. A pregação do evangelho, primeiro, ela tem que ser dialogal. Nós precisamos alcançar a mente das pessoas, em primeiro lugar. Só que não para aí. Paulo fala aqui no versículo que não foi somente em palavras, mas também no poder. No poder do Espírito Santo. A palavra utilizada por Paulo para poder é dinamis, da onde vem a nossa palavra dinamite. Significa energia divina. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos que sermos inteligentes na exposição das Escrituras, evidenciando quem Jesus é, mas nós dependemos do dinamis, do poder do Espírito Santo, porque quem convence o ser humano é o Espírito Santo. E Paulo, ele sabia disso. Apesar de uma mente brilhante, ele sabia que as pessoas só se converteriam através da ação do Espírito Santo. E Paulo está dizendo isso para os tessalonicenses. Olha, eu convenci vocês intelectualmente, mas quem converteu vocês foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que convenceu vocês, que abriu os olhos de vocês e como uma dinamite provocou uma explosão no coração de vocês. Interessante, né? E aí, o pastor Martin Lloyd Jones, que foi um grande pastor no século XX, ele falando sobre a pregação no poder do Espírito, ele chegou a dizer que se não houver poder,
também não haverá pregação. A verdadeira pregação, afinal de contas, consiste na atuação de Deus. A pregação é lógica pegando fogo, é teologia em chamas, é pregação e teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Nós dependemos do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Todos nós dependemos. E os tessalonicenses se converteram através da exposição inteligente de Paulo, mas principalmente através do poder do Espírito Santo, que diz também em plena convicção. Quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo o seguinte, que ele tinha plena convicção no que ele ensinava, e isso produziu convicção nos ouvintes, no coração dos tessalonicenses. Amados, isso é tão lindo, que quando nós pregamos e o Espírito Santo, como uma dinamite, entra no coração da pessoa, é interessante como isso produz convicção no coração das pessoas, promovendo fé, arrependimento. Então Paulo, ele está falando desse impacto que a igreja de Tessalônica teve. Agora, do impacto, Paulo ele vai para imitação. Ele fala que aquela igreja imitou algo fenomenal. Olha o verso 6 e 7 comigo, quando diz assim, verso 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O verso 6 diz aí que eles eram imitadores. De quem? Paulo, Silas, Timóteo e principalmente de Jesus. Está aqui uma marca verdadeira de uma igreja. É uma igreja que imita a Jesus. Só que daí, a gente precisa fazer uma pergunta que incomoda. Será que quando as pessoas nos olham, enxergam a Jesus? Será que estamos sendo verdadeiros imitadores? Então Paulo está destacando o seguinte, olha, vocês são uma igreja tão abençoada que vocês nos imitaram, Paulo, Silas e Timóteo, e imitaram o nosso Senhor Jesus. É isso que a igreja, ela não queria imitar o mundo de Tessalônica, o mundo do Império Romano, eles queriam imitar a Jesus. A Jesus. E por imitarem a Jesus, de imitadores, se tornaram o quê? Modelos. A igreja de Tessalônica, ela se tornou uma igreja modelo na cidade de Tessalônica e em todo o Império Romano, em toda a província da Macedônia, em toda a província da Acaia, além das fronteiras. Olha que coisa linda! Se tornou uma igreja modelo, uma igreja que pertencia a Jesus. A Jesus. Isso é muito importante. É muito importante. Se tornou uma igreja modelo naquela cidade e naquela região. De tal maneira, olha que interessante, essa palavra modelo, a palavra que Paulo utilizou aqui, é a palavra typos no grego, que significa marca visível, cópia, imagem, padrão, por conseguinte, exemplo. Então aquela igreja se tornou uma marca de Jesus na capital tessalônica. Aquela igreja se tornou um padrão para toda a região da Macedônia. Olha que coisa linda. Uma igreja que imitava Jesus e que se tornou modelo. Essa palavra modelo também significa um molde. Então é como se a igreja fosse um molde e aquela igreja, ela produzia verdadeiros modelos parecidos com Jesus. Olha que lindo. E essa era a impressão feita por um carimbo naquela época. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, vocês se tornaram modelos em toda a região e a igreja de vocês estão produzindo modelos para toda a sociedade. Da imitação, Paulo vai para a influência. Olha o verso 8 e 9. Diz assim, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Verso 9. Porque
no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus verdadeiro. Olha que lindo! Olha a influência dessa igreja. É uma igreja que imitava Jesus, que se tornou modelo e que se tornou uma influência. De tal maneira que no verso 8, Paulo fala assim: olha, eu não preciso falar nada de vocês, porque todo mundo já conhece vocês. Todo mundo conhece o testemunho, o procedimento de vocês. Todo mundo. E ele diz que essa fama, esse sucesso, esse modelo repercutiu em toda a Macedônia. A palavra empregada por Paulo para descrever o verbo percutiu significa soar como uma trombeta, como um sino que faz todos ouvirem seu sonido forte. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, o testemunho de vocês, o comprometimento de vocês repercutiu de tal forma na cidade, como se fosse um som bem alto, como se fosse um sino que a quilômetros dá para ouvir. E Paulo estava agradecendo a Deus pela influência dessa igreja na sociedade tessalônica. É tão interessante que esse termo que Paulo usa, repercutiu, ela tem o sentido de ruído de um mar, um barulho tumultuoso, como de uma multidão. É através dessa palavra no grego que o vocabulário moderno usa a palavra eco, ecossistema, ou a palavra eco no sentido de estrutura de sons. E Paulo está dizendo, olha, a influência de vocês é tão abençoadora que como se fosse um eco que cada ouvido dessa cidade está ouvindo de vocês. Amém, gente? Da influência à expectativa. Qual era a expectativa daquela igreja? Verso 10. Quando diz assim: mas antes disso, calma aí. Estou passando despercebido. Olha a influência dessa igreja. Eles se converteram, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e deixaram os ídolos. Não posso deixar de falar isso aqui. Amados, os tessalonicenses, eles eram altamente idólatras. Altamente idólatras. Os tessalonicenses, eles adoravam os deuses gregos, da mitologia grega, ou os deuses do panteão romano. De tal maneira que tem uma nota histórica que diz que o Monte Olimpo, cujo famoso pico era considerada a morada dos deuses, localizava-se perto dali, a uns 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Tessalônica. Era nesse Monte Olimpo que eles faziam peregrinações para adorar os seus deuses. Todos os membros de Tessalônica eram seguidores dos deuses do Monte Olimpo. O que aconteceu? Quando eles ouviram o evangelho, quando eles foram convencidos, eles foram libertados da idolatria. Eles idolatravam os seus deuses, representados em estátuas, mas quando o evangelho entrou no coração daquelas pessoas, eles foram libertos dos seus ídolos. Que coisa linda. E aí Paulo diz que eles se converteram, foram convertidos. E conversão é a junção de duas palavras: arrependimento e fé. Arrependimento envolve razão, emoção e vontade. O verdadeiro arrependimento, olha só, é mudança de mente, é tristeza pelo pecado e mudança de conduta. Como eu tenho falado em vários sermões, arrependimento é mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de comportamento. Como que você sabe que realmente uma pessoa se arrependeu? Se houve mudança de mente, tristeza pelo pecado e mudança de atitude de vida. Isso é arrependimento. E aí Paulo está dizendo que eles se converteram porque eles se arrependeram mediante o evangelho. E arrependimento tem a ver com fé. Fé é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Cristo. O que é fé? É deixar de confiar em si e confiar naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é fé. Aí quando Paulo fala que eles se converteram, é porque eles se arrependeram de seus pecados e colocaram a sua fé em Jesus e abandonaram a idolatria.
Gente, isso é um modelo de igreja. Mas vamos para a expectativa daquela igreja, verso 10, como eu estava falando, que diz assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Como eu falei, essa era a expectativa daquela igreja, a vinda de Cristo. Eles estavam esperando Jesus voltar. E a base para a expectativa da segunda vinda é que a igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Cristo porque tinha a convicção de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Então isso é muito importante. Era uma igreja que acreditava na vinda de Jesus e que acreditava na ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. E terceiro, era uma igreja que tinha essa expectativa porque eles sabiam que a ira de Deus viria sobre a humanidade. A ira vindoura. Eu já falei muito aqui sobre a ira de Deus. A ira de Deus é a ira justa e santa contra o pecado da humanidade. E a Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus voltar, vários pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre e receberão a ira de Deus porque não seguiram a Jesus, porque não amaram a Deus, porque não obedeceram a Deus, porque não fizeram de Deus o seu maior tesouro e viveram diante dos seus ídolos. E aí Paulo está agradecendo porque aquela igreja acreditava na volta de Jesus, na ressurreição de Jesus, mas também eles sabiam da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a humanidade que não se dobrou a Jesus. Por causa de tudo isso que eu expus para vocês, fez de Tessalônica uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira. Amém? Vocês entenderam? Ficou fácil de entender? A aplicação do texto. O que esse texto tem a nos ensinar? Eu quero apresentar para vocês as marcas de uma verdadeira igreja, e são marcas que nós devemos ter. Nós devemos, essa é a palavra, nós devemos ter se nós quisermos ser uma igreja verdadeira. Eu destaquei aqui 7 marcas, vou te apresentar rapidinho. São 7 marcas que precisamos ter para sermos uma igreja verdadeira, baseada na igreja de Tessalônica. Primeiro, é uma igreja que tem compromisso com a fé cristã. E a fé cristã está numa tríade: fé, amor e esperança. Fé naquilo quem Deus é, fé naquilo quem Jesus é. Operosidade na fé, nós estamos aqui para servir a Jesus. Quem não serve a Jesus não está demonstrando essa verdadeira fé. Quem não está pregando o evangelho não está demonstrando essa fé. Quem não está vivendo o evangelho não está demonstrando a operosidade dessa fé. Em vez de ser uma fé operosa, é uma fé morta, porque uma fé operosa produz obras, engajamento, pregação, evangelismo, discipulado, serviço cristão. Então, uma igreja verdadeira, ela é compromissada com a fé cristã e com a fé que tem a ver com o conteúdo do evangelho. E nós não negociamos o conteúdo do evangelho. Amor. Amor aqui tem a ver com amor a Deus. Precisamos amar a Deus como? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. E amar uns aos outros como a si mesmo. E esperança. Esperança aqui é a esperança de que Jesus vai voltar. A esperança de que tudo que nós fazemos não é inútil. Seremos galardoados, seremos recompensados, seremos acolhidos por Jesus um dia. Essa é a nossa esperança. Por isso que trabalhamos, suamos, por isso que nós gastamos a nossa juventude servindo a Deus. Por isso que nós gastamos todo o nosso vigor pregando o evangelho. Porque a nossa vida se resume nisso. Essa é a nossa esperança. Não estamos aqui simplesmente para gastar o nosso dinheiro, a nossa energia, a nossa saúde só com as coisas desse mundo. Mas nós estamos aqui para gastar tudo isso no reino de Deus. E uma igreja verdadeira que vive isso, com esse engajamento, com essa vigorosidade, é uma igreja verdadeira.
como foi a igreja de Tessalônica, que viveu a fé, o amor e a esperança. Oh, amados, nós precisamos ter essas marcas. Se nós não tivermos essas marcas bem traduzidas em nossas vidas, nós não somos uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, cheia de fé, de amor e de esperança, que acaba governando todos os sentidos da nossa vida. Segunda marca de uma igreja verdadeira é uma igreja cujas pessoas foram escolhidas por Deus. Foram escolhidas por Deus. Foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo. E como que nós sabemos disso? Através da nossa vida de santificação. Através da nossa vida de devoção. A sua santificação é a maior prova de que você é um eleito de Deus. A sua devoção a Deus é a maior prova de que você foi escolhido por Deus. É isso, gente. Eleição é demonstrada pela santificação e pela nossa devoção. Eu pergunto para você, mas a resposta é muito vaga. Você é um eleito de Deus? A sua vida responde por si mesma. Terceira marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que foi impactada pelo Evangelho. Está aqui. Se tem um tesouro que nós encontramos que impactou as nossas vidas, chama-se Evangelho. Nós não estamos aqui para procurar bênção. Nós não estamos aqui para procurar uma saúde perfeita. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro na vida. A razão não é essa. Nós estamos aqui porque o Evangelho impactou as nossas vidas. O restante é consequência. Mas a base essencial é o Evangelho que me salvou e que está nos habilitando a ir para o céu. O Evangelho. Então, uma igreja, gente, verdadeira que conhece o Evangelho. O Evangelho. E como eu falei para vocês, como é triste que a maioria das igrejas evangélicas desse país não conhece o Evangelho. Conhece um outro Evangelho, mas não o Evangelho de Jesus. É só você perguntar. O que é o Evangelho para você? As respostas são as mais esquisitas possíveis. O Evangelho. A verdadeira igreja é uma igreja que foi impactada. Lembra do Evangelho? Que quando você ouviu e creu e converteu você? Lembra? O Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho de uma verdadeira igreja que nós precisamos ter. Quarta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que imita a Jesus. Que imita Jesus. Imitamos a Jesus, imitamos os apóstolos, imitamos os verdadeiros cristãos, nós imitamos a Jesus. O nosso foco é Cristo. O nosso foco não é um político, seja de direita ou de esquerda, seja quem for. O nosso foco não é um pensador acadêmico. O nosso foco é Jesus de Nazaré. É Jesus. Nós precisamos imitar a Jesus. A Jesus. Essa é uma marca. E aí, a igreja que não entende isso, imita qualquer coisa. Imita ideologia de partido político, imita engajamento de político, imita as filosofias deste mundo que não tem nada a ver com o Evangelho, mas uma igreja verdadeira imita Jesus e os seus ensinos. Quinta marca, uma igreja verdadeira é uma igreja que é modelo e tem influência no mundo. Igreja modelo. E quando eu falo igreja modelo, eu não estou falando simplesmente de uma igreja bonita, esteticamente bonita, cheio de programação, e tem programação para idosos, para jovens, adolescentes, crianças, e é uma igreja shopping que pode oferecer uma... Não é isso, isso não é igreja modelo, que tem uma banda profissional, coisa linda, que tem uma multimídia de ponta. Não, isso não é igreja modelo. Isso é bom, mas não é uma igreja modelo. Igreja modelo é a igreja que encarnou o Evangelho, que tem compromisso com a palavra de Deus e tem influência nesse mundo. O problema que nós estamos vendo é que o mundo está influenciando a igreja, e não a igreja o mundo. O pastor Charles Spurgeon que disse, nós somos o sal da terra, nós não somos o caramelo da terra. Nós não estamos aqui para agradar a vida das pessoas, nós estamos aqui para influenciar as pessoas a conhecerem a Jesus.
A igreja, ela não vive na estrada do politicamente correto ou da política da boa vizinhança. Não, nós temos uma mensagem que é um ultimato. Um evangelho que coloca as pessoas na parede com muito amor, dizendo: creia em Jesus. Ou um dia você vai experimentar a ira de Deus. É uma igreja modelo. Amados, olha que lindo. A igreja de Tessalônica influenciou a cidade e toda a região. Que coisa linda. É isso que eu sonho para a nossa igreja. Eu sonho que a nossa igreja venha influenciar, pela influência do evangelho, que tem uma influência na cidade e em toda a nossa região. Mas por aquilo que nós pregamos e por aquilo que nós vivemos. Essa é a marca de uma verdadeira igreja. A igreja, ela tem que ser conhecida por ser modelo nesse sentido. Nesse sentido. Igreja que influencia o mundo e não o mundo influenciando a igreja. Uma igreja séria e relevante na sociedade. Você sonha que sua igreja seja assim? Amém? Esse é o meu sonho também. E oro para que isso seja verdade. Sexta marca. Uma igreja modelo é uma igreja de convertidos. Convertidos são pessoas que tiveram encontro com Jesus. São pessoas que abandonaram pecados, que estavam escravizando e abandonaram para seguir a Jesus. Oh, gente, convertidos que se arrependeram dos seus pecados, entenderam a mensagem do Evangelho e confiaram naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Convertidos. Pessoas que agora têm um novo estilo de vida. Um estilo de vida centrado em Jesus, que deixaram os hábitos pecaminosos, práticas pecaminosas para viverem para Deus. Isso é uma igreja de convertidos. Igreja de convertidos não é igreja de mundanos. Gente que está na igreja, mas parece mais um mundano do que um santo. Não tem diferença nenhuma. É um sal que não salga. É uma luz que não brilha. Igreja de convertidos, gente que foi impactada pelo Evangelho e que vive para a glória de Deus. Gente, isso é uma marca de uma igreja verdadeira. Caso contrário, é uma igreja carnal, é uma igreja mundana, é uma igreja secularizada, que não tem relevância nenhuma. Essa é a igreja que precisamos ser, igreja de convertidos, pessoas que nasceram de novo, pessoas que amam a Deus mais do que as suas próprias vidas. Isso é uma igreja de convertidos. Essa era a igreja de Tessalônica que nós precisamos ser. Sétimo e última marca, porque o meu tempo acabou. Uma igreja verdadeira é uma igreja que espera a volta de Cristo. Espera a volta de Cristo. Espera é uma expectativa. Estamos trabalhando, mas ao mesmo tempo nos preocupamos e estamos nos preparando para a grande volta. Isso não pode passar despercebido. Não podemos viver nesse mundo como Jesus não voltasse. Não podemos viver como os pagãos, escravizados pelas as suas ansiedades. Mas precisamos viver nesse mundo com os pés na terra, mas com os olhos no céu, sabendo que a qualquer momento Jesus voltará. Ou eu vou encontrá-lo primeiro, através da minha morte, ou nós o encontraremos através da sua volta. Jesus. A volta de Jesus. Ô, gente, Jesus voltará, gente. Jesus vai voltar. E nós cremos que Jesus vai voltar porque também cremos que ele ressuscitou corporalmente, literalmente. Ele se levantou da tumba. Ele está vivo. Ele passou 40 dias com os apóstolos. Ele ascendeu os céus e prometeu um dia voltar. E ele voltará. Ele vai voltar. E eu quero que ele volte. Você quer também? Eu quero que ele volte. Ah, mas pastor, eu não realizei muita coisa na vida. Olha, aquilo que você vai realizar na vida é pequeno diante do seu Senhor. É pequeno, é café pequeno. Os seus sonhos é coisa pequena diante daquilo que Jesus vai nos oferecer. Por isso que nós queremos que ele volte. Que ele volte.
o mais rápido possível. Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso sonho. É tudo que nós desejamos, que ele volte. Porque ele ressuscitou. E porque ele vai livrar os seus da ira de Deus. Diz Apocalipse 21, sobre os novos céus e a nova terra, que ele vai nos acolher. Ele será o nosso Deus. E nós estaremos para sempre com ele. Melhor do que o reino dos céus é a própria presença do dono do reino dos céus, Jesus. Aquele que nós amamos, que tanto apreciamos. Amém, gente? Uma igreja verdadeira é uma igreja que espera a volta de Cristo, que Jesus vai voltar e que a nossa história vai funilar tudo nisso, na volta de Cristo. E ele voltará. Amém? A minha oração é que Deus nos ajude a sermos uma igreja verdadeira, com essas marcas. Que Deus nos ajude a termos as mesmas marcas da igreja de Tessalônica. Que Deus nos ajude que nesse 6º ano de plantação e nos outros anos, que essas marcas possam se concretizar em nós e crescer em nós a cada dia. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, nós adoramos o teu santo nome, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não há nos céus, não há na terra Deus como o Senhor. E não temos palavras para agradecer-te por ter nos escolhido para sermos a tua igreja. Mas Deus, perdoa os nossos pecados, porque falhamos, vacilamos, desfiguramos tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Que o Senhor possa concretizar em nós as marcas da verdadeira igreja, como estava em Tessalônica. Aplique em nós, ó Deus, essas verdades e transforma-nos a cada dia e faça de nós uma igreja verdadeira, santa, pura, que te ame sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, a cada vida que está aqui, que ouviu essa palavra. Cada um que está assistindo nesse momento. E obrigado a Deus pelo 6º ano da Igreja Batista Central de Canoinhas. Continua nos ensinando e realizando em nós a tua santa vontade. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.